Agora, no Jornal Regional, Nossos Direitos. Com a participação do doutor Adriano Ponce, juiz de Direito do Juizado Especial Civil de Lins e também professor pelo curso de Direito do Unisalesiano. Olá, doutor, boa tarde. Boa tarde, Caio, boa tarde a todos os ouvintes. O assunto hoje é o dever de assistência. O que o direito brasileiro trata exatamente dessa questão, doutor? Pois é, a nossa legislação, Caio, ela estabelece em várias ocasiões o dever de sermos solidários, né, uns com os outros. Em algumas situações, a omissão injustificada desse dever acaba gerando consequências no âmbito criminal. Então, existem situações em que você responde em razão do parentesco com a pessoa que está em dificuldade, e existem situações que, ainda que você não tenha nenhum vínculo de parentesco com essa pessoa e nem com a situação que gerou o risco para ela, você também vai responder pela omissão injustificada, né? Vamos exemplificar, então. O artigo 135 do Código Penal trata da omissão de socorro, que acontece quando você deixa de prestar assistência, quando é possível fazê-lo, sem um risco pessoal, claro, a criança desamparada, abandonada, né, ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou quando você, mesmo não tendo prestado socorro, não aciona a autoridade pública. E aí entendi dessa autoridade como qualquer servidor público que tenha, dentre as suas atribuições, amparar essa pessoa. Doutor, o senhor citou o caso de um idoso ou uma criança desamparada. Vamos supor há uma situação em que o ouvinte tem conhecimento de que um vizinho, alguém próximo à sua casa, esteja passando por uma situação delicada. Se omitir esse fato, acaba isso levando a um crime, então? Pois é, com certeza. Inclusive, no caso do idoso, existe previsão específica no Estatuto do Idoso, né? Aliás, ele prevê alguns crimes para os não parentes e também alguns para os parentes. Mas o fato é que, de uma maneira geral, nós temos de ser solidários. E em cada situação vai ser averiguada a justificativa que o indivíduo vai dar para essa omissão. Mas, via de regra, se você tem um vizinho idoso, ou se alguém mora na sua rua, e você sabe que a família o abandonou, que ele está lá, às vezes até por um problema, um distúrbio mental, que ele vive numa situação de penúria, no meio do lixo, sem os devidos cuidados até de higiene, você tem sim o dever de intervir e acionar a autoridade. Aí a polícia vai se encarregar de acionar, por exemplo, a assistência social da prefeitura, porque é uma questão às vezes social e às vezes pode ter indício de crime pelo abandono dos parentes. Existe sim esse dever. E você pode fazer isso, inclusive, de forma anônima, claro, sem se comprometer. Doutor, outra situação, por exemplo, o ouvinte que esteja na rua, acaba presenciando alguém se acidentando, a um tombo, por exemplo. É o dever, então, de ajudar, prestar assistência. Existe, sem dúvida, esse dever. Se você depara com uma pessoa embriagada, por exemplo, que caiu lá, bateu a cabeça ou está desacordada, é claro que a gente está falando aqui do dever ou de amparar pessoalmente, se você tiver essas condições, ou de acionar a autoridade, que muita gente fala, e com razão, que não mexeu na vítima porque teve receio de esse mexer, esse manuseio da vítima acabar agravando a sua situação de saúde. Mas é bastante comum a gente deparar com cenas desse tipo e a gente tem o dever de acionar, porque senão vai responder. Uma outra situação interessante é do acidente de trânsito, Caio. Todo mundo que tiver contato com um acidente de trânsito responde pela omissão injustificada se não ajudar a pessoa que está ali ferida. E aí eu falo daquele condutor que está envolvido no acidente, que teve culpa pelo acidente, falo também do condutor que está envolvido, mas não teve culpa, e falo das pessoas curiosas que passam pelo local, né? Então nós temos tratamentos diferenciados por parte do Código de Trânsito e também do Código Penal, agravando a pena, aliás, aumentando a pena daquele responsável pela lesão culposa, né, por aquela lesão causada involuntariamente, e temos crimes específicos, como da omissão de socorro, para aquele que passa por ali e deixa de fazer aquilo que a nossa legislação fala e também que a nossa moral prega, né? A gente já teve vários casos aqui na nossa região, inclusive, de pessoas que acabaram cometendo acidentes e simplesmente saíram ali das cenas do local, né? Justamente para
para que não fossem responsabilizados. Foi interessante essa sua observação, para a gente mencionar que no Código de Trânsito existe um artigo específico que trata como crime esse deixar o local do fato para não ser responsabilizado. Nesse caso específico, Caio, o Supremo entendeu, os tribunais têm entendido que essa previsão é inconstitucional. Por quê? Porque você não precisa se auto-incriminar, você não tem o dever de permanecer ali para ser identificado e eventualmente ser responsabilizado criminalmente. Então, em relação à fuga do local do acidente para não ser responsabilizado, realmente o artigo do Código não tem incidido mais. Só que, mesmo assim, em relação às lesões que você causou, ainda que culposamente, aí sim você vai responder por elas com pena aumentada pela omissão de socorro. Doutor, muito obrigado pela participação aqui nesta segunda-feira. Mais algum comentário a respeito dessa questão, doutor? Só para encerrar, no âmbito penal, é interessante mencionar também que a omissão pode fazer com que você responda pelo resultado dolosamente. Em linhas gerais, a gente exemplifica assim, quando você tem o dever legal, o dever contratual, ou quando você deu causa ao risco, você tem que necessariamente tentar evitar o risco. Então, aquela babá que cuida de uma criança e que, por uma omissão injustificável, permite que essa criança caia na piscina, e se essa criança vier a falecer, a babá vai responder por homicídio doloso, como se ela tivesse desejado matar. Porque, para a lei, a omissão é penalmente relevante quando a pessoa tem o dever de evitar o resultado. Então, para essas pessoas que têm o dever, para aquele salva-vida que está lá e que se omite, vendo a pessoa se afogando, vai responder pela morte como se estivesse querendo essa morte. Doutor Adriano Ponce, juiz de Direito do Juizado Especial Sigo Diniz e também professor pelo curso de Direito do Unisalesiano, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no nosso estúdio. Até segunda que vem, doutor. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.